Fernando ia dizer mais alguma coisa, mas se calou. Se Manuel não tinha entendido, ia em breve entender por si mesmo. Andavam agora num meio galope, Nando relembrando coisas da vida inteira, mas sem sentir nenhuma ligação com os pensamentos e sentimentos que tivera. Como um homem feito que encontra um dia numa gaveta cadernos de colégio. Estava descontínuo, leve, vivendo de minuto a minuto. Só tinha como sensação de continuidade o fio de ouro de Francisca, e assim mesmo porque era um fio fiado com astúcia na trama do mundo a vir. Não vinha propriamente do passado. Bateu alegre no peito com a mão direita, sustentando as rédeas na esquerda. E Nando viu o fagulhar do fio ligeiro entre as patas do cavalo como uma serpente de ouro em relva escura. Assim termina então Quarupi, do Antônio Calado. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Quarupi, do Antônio Calado. Eu resolvi reler este livro durante esse mês de abril para poder falar um pouquinho da questão da ditadura militar aqui no Brasil e de como ela foi retratada dentro de alguns textos da nossa literatura. Muito bem, esse daqui então é um romance de 1967, ou seja, a ditadura tinha ainda esboçado apenas os seus primeiros movimentos. Mas ainda assim, aqui no fim do livro, a gente fica sabendo que esse romance foi escrito entre março de 65 e setembro de 66. Então veja que aqui as coisas ainda estavam muito no início, mas apesar de estarem no início, há várias questões aqui retratadas nesse romance que eu acredito que sejam de extrema importância para que a gente possa entender o desenrolar da ditadura, pelo menos como foi vista aqui pela literatura. Eu sugiro, evidentemente, que você assista ao meu vídeo sobre a questão da ditadura militar, de como que ela afetou, de certo modo, as produções literárias e culturais, de uma maneira geral, aqui no Brasil, para que depois a gente possa tentar entender como que nesse livro surgem alguns ecos dessa questão ditatorial. Como eu disse naquele meu vídeo, no finalzinho daquele meu vídeo, esse daqui é um romance que ele pertence ao primeiro momento da literatura pós-ditatorial, que é aquela que justamente tenta entender, de um ponto de vista mais histórico, quais foram as razões que levaram ao processo ditatorial. Bom, nesse livro aqui a gente vai acompanhar então a história da deseducação do Padre Nando. O Padre Nando era um padre franciscano e à medida em que o livro vai avançando, a gente vai acompanhando como que ele foi o processo dele largar a batina, digamos assim. E mais do que isso, a gente acompanha, ao observar essa transformação no Padre Nando, a gente observa também a busca dessa intelectualidade pelo povo, a ação que essa intelectualidade estava ali causando no povo, ou pelo menos tentando causar no povo. Nesse sentido, então, a gente vai acompanhar ali 10 anos, um período histórico de aproximadamente 10 anos ali na vida desse sujeito. E mais do que acompanhar a vida dele, a gente acompanha também alguns eventos históricos que acabam, de certo modo, se entrelaçando à vida particular dos personagens aqui que povoam este livro. Então o romance ele basicamente nos mostra como que uma ruptura política pode afetar a vida individual de cada um. Então o Padre Nando ele passa de um total alinhamento para a situação política do país, ele acreditava que aquelas mudanças todas que estavam acontecendo não o afetariam, a uma atitude totalmente combativa contra esse sistema repressor que foi instaurado lá pela ditadura. E a gente, apesar dele acompanhar só o primeiro momento da ditadura, a gente começa já a observar algumas coisas que são bem problemáticas aqui. Então, alguns casos de tortura, alguns casos de, enfim, de assassinato por policiais e esse tipo de coisa. Então, como eu já falei um pouquinho aqui para vocês, esse livro aqui ele vai trazer dois planos.
um plano que é o plano individual, que a gente acompanha a história do Padre Nando, e um plano que é um plano mais nacional, onde a gente acompanha alguns eventos históricos. E justamente nesse sentido nós temos então um plano ficcional e um plano histórico propriamente dito. Nesse plano histórico a gente vai acompanhar a história do Brasil. Então o romance ele vai começar no segundo governo getulista, ele vai acompanhar um pouquinho lá do Juscelino Kubitschek, ele vai acompanhar o breve governo do Jânio Quadros, depois do João Goulart, até o início da ditadura lá em abril de 64. E entre uma coisa e outra, entre o governo getulista e a ditadura em 64, a gente vai acompanhando também alguns outros eventos históricos. Por exemplo, a inauguração do Parque Nacional do Xingu, a demarcação do Centro Geográfico Brasileiro, a implementação da pedagogia Paulo Freire por meio lá do Mobral e essas várias iniciativas que, de certo modo, mostravam uma orientação mais populista. Então o romance ele tenta entender como que depois de tantos governos populistas ou ditos populistas pôde acontecer um golpe militar, que é basicamente o que a gente se pergunta hoje em dia, né? Como que depois de tanto avanço, é claro que o avanço, apesar dele existir, ele não foi totalmente, ele não sanou totalmente as nossas diferenças sociais, não as nossas discrepâncias econômicas entre as classes da sociedade brasileira, mas ainda assim houve uma leve mudança que está aí sendo rechaçada e, enfim, direitos estão sendo perdidos, esse tipo de coisa. Então, ler um romance como esse, hoje em dia, acaba nos abrindo os olhos para várias coisas que a gente finge que não vê ou que a gente não quer ver. Bom, então, no plano mais, digamos, histórico, a gente vai acompanhando aí a história do Brasil. E a gente acompanha também a história do próprio Padre Fernando ou Padre Nando, que é esse padre franciscano que acaba aos poucos se envolvendo com um grupo de revolucionários, sobretudo quando um outro personagem aqui do livro, que é um rapaz chamado Levindo, passa a levar o Nando até uma vila de camponeses. E quando o Nando chega nessa vila de camponeses e se depara com a realidade daquelas pessoas, ele começa a perceber que a justiça, nem a justiça divina e nem a justiça humana acabam servindo para todas as pessoas. Então, um dos casos que mais choca o Padre Nando é o caso de uma menina que foi estuprada por enfim, uma pessoa da alta sociedade ali, digamos, daquele círculo social daqueles camponeses, e não acontece nada com esse sujeito, e as pessoas ainda condenam a menina que foi estuprada. E lembra que isso daqui não é um romance que foi escrito agora, faz 2 anos. Esse romance é de 67, tá bom? Mas enfim, então qualquer semelhança é mera coincidência ou não. Bom, o fato então é que o Padre Nando ele vai entrando em contato com essa realidade, ele vai começando a perceber que todas as pessoas, enfim, segundo a legislação, as únicas pessoas que não podiam votar eram as pessoas analfabetas. E daí o Padre Nando começa a perceber aquele dado que eu falei no meu vídeo anterior a esse, que é que quase metade da população brasileira era analfabeta, ou seja, quase metade da população brasileira não poderia votar. Então ele vai começando a perceber essas várias questões socioculturais. Ele vai começando a perceber que enquanto um manifestante de direita vai lá e exige alguma coisa, não acontece nada. E se a pessoa de esquerda vai se manifestar, a polícia desce o cacete. Então veja que são várias situações que a gente vai acompanhando aqui nesse romance que nem se parecem com os dias de hoje. Isso é muito curioso, né? Mas enfim, o Padre Nando, então, quando ele sai ali do mosteiro em que ele estava, ele começa a observar que o mundo não é tão bonito assim quanto ele pensava. E aí, então, depois que ele já começa a ficar um pouco desiludido com toda aquela situação que estava ali à altura de sua mão, só que ele não podia fazer nada, ele acaba sendo, então,
enviado ao Xingu para poder catequizar os índios. Por quê? Porque a única esperança que as pessoas tinham, pelo menos a igreja tinha, é que o Brasil poderia ser salvo por meio ali da educação, da civilização dos índios. Só que antes de ir para o Xingu, o Padre Nando acaba sendo enviado. Esse início do romance acontece em Pernambuco. Ele acaba sendo enviado então para o Rio de Janeiro, onde ele acaba se juntando a um grupo de pessoas que trabalhavam pela causa indígena. Só que aí é que vem o grande momento de deseducação do Nando. Acontece ali naquela viagem, porque é nessa viagem que ele acaba renunciando aos votos de castidade dele, se é que você me entende. É nessa viagem que a gente acaba percebendo que realmente ele tem um interesse amoroso em uma das personagens aqui, que é a Francisca, que inclusive é noiva do Levindo, que é o melhor amigo do Nando ali, um amigo mais revolucionário dele. E é durante essa viagem que o Nando acaba se envolvendo com drogas. Então, perceba que depois dessa ida dele ao Rio de Janeiro, ele acaba abandonando de vez a batina, ainda que ao longo de todo o livro, ele sempre tem algumas ideias muito voltadas ao campo religioso, muito voltadas a essa questão do misticismo e etc. Bom, então, depois que ele passa esse tempo no Rio de Janeiro, depois que ele está ali inserido nesse meio e acaba, enfim, se deseducando religiosamente, ele acaba indo para o Xingu. E quando ele chega no Xingu, ele acaba percebendo que a situação estava ainda pior do que ele pensava. Ele acaba percebendo que aqueles índios ali estavam vivendo sob condições degradantes. Então ele começa a pensar, tudo bem, mas a que custo eu tenho que vir aqui? O que significa isso de eu vir aqui catequizar os índios? E uma das cenas mais famosas desse livro, e que recupera uma tradição que vinha desde lá do Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o momento em que eles chegam ali, essa caravana, essa expedição, chega ao coração do Brasil, e no coração do Brasil existe um formigueiro repleto de saúvas destruindo tudo. Ou seja, o Brasil estava ali condenado, né? Porque a saúva, dentro da nossa literatura, ela tem uma simbologia muito interessante. Então, sempre que você estiver lendo um livro que aparecer uma saúva, você pense bastante no contexto que está querendo ser mostrado ali. Mas, enfim, o fato, então, é que eles chegam ali, percebem que não existe mais jeito e acabam voltando novamente a Pernambuco. E é justamente nesse deslocamento deles, de Pernambuco para o Rio, do Rio para o Xingu e do Xingu para Pernambuco novamente, que acaba então estourando a ditadura militar e começam então a crescer os confrontos, crescer os conflitos entre os comunistas e os militares. Então alguns amigos do Nando vão acabar morrendo, o próprio Nando vai acabar sendo preso, vai acabar sendo torturado, ele vai acabar vendo pessoas das quais ele gostava sendo mortas, sendo torturadas, enfim. Então, justamente depois do momento em que estoura a ditadura militar, que esse sujeito se vê ali no meio dessa outra vida, que ele acaba abandonando totalmente esse lado místico, acaba abandonando totalmente a batina e acaba então abraçando essa vida de guerrilheiro, acaba abraçando essa revolta armada como solução para o futuro do Brasil. O trecho que eu li para vocês no início desse vídeo é o trecho final do romance, que é um trecho em que o Nando ele já abandonou a batina, ele sobe ali num cavalo junto com um grupo de amigos que lhe restaram, ele acaba trocando de identidade, não vou falar o nome da pessoa que ele vai, enfim, adotar, ele vai adotar um codinome de guerrilheiro ali, em homenagem a um de seus amigos, e justamente no momento em que o romance acaba, é o momento em que ele vai, senta no cavalo e dispara rumo a essa vida de guerrilheiro, indo em direção ao Araguaia, enfim, porque a guerrilha do Araguaia ali era tida como a esperança. Então veja aqui, entre esse momento, o romance ele inicia com o Padre Nando rezando ali para o Cristo dentro do convento. Então, desse momento
em que ele está ali como padre, até o momento em que ele sai e dispara num final quase que apoteótico, como guerrilheiro, entre uma coisa e outra, ele vai ser preso, ele vai ser torturado, ele vai ser preso e torturado por andar com comunistas. Então as pessoas aqui vão falar, você é comunista, então vá para Cuba, esse tipo de coisa que a gente nem escuta hoje em dia, né? Ele vai acabar se tornando um amante profissional, ele vai ver ali vários dos seus companheiros de guerrilha serem mortos pela polícia das maneiras mais cruéis possíveis. E então veja que, no fim das contas, o romance ele vai terminar apontando para uma solução política. E essa solução política apontada pelo fim desse romance é alcançada através da guerrilha. Então aqui ainda existe essa possibilidade de melhora. As pessoas ainda olhavam para aquela situação toda que estava ali em seu entorno e pensavam, não, a gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar em armas. E é justamente por conta desse viés quase que utópico apontado aqui no fim desse livro que eu resolvi colocar esse romance nessa primeira parte das nossas discussões, que é lá a literatura e a utopia. Eu já falei um pouquinho da relação entre literatura e utopia no caso da literatura brasileira, quando eu falei recentemente do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo para que você veja e depois você, enfim, possa comparar esses dois livros, porque, a exemplo do que acontece aqui, apesar daquelas várias desgraças que vão sendo narradas ali ao longo dos Vidas Secas, existe uma esperança, existe algo que movimenta aqueles personagens, e esse algo, no caso de lá, é a educação, é a ida à cidade, e no caso aqui do Nando, esse algo que o movimenta, esse algo que faz com que ele olhe para esse não lugar que representa o futuro, que está no futuro e que representa o progresso, é justamente a revolta armada, é essa vida clandestina. Então o livro ele se encerra em um momento, não só um momento ficcional, mas um momento histórico que permite essa utopia. Porque as pessoas em 1967, elas não sabiam que a ditadura duraria 20 anos. Elas não sabiam que haveria, dali a um ano, que haveria a censura, que haveria a radicalização da tortura, que haveria o exílio político, sobretudo depois lá da questão do AI-5. Tudo o que as pessoas pensavam é que os militares haviam assumido o poder para nos livrar do golpe comunista, da revolta comunista, do comunismo, do monstro do comunismo, porque o comunista é aquela pessoa que vai lá, rouba criancinhas para comer no jantar. Então veja que, naquele momento, algumas pessoas ainda acreditavam que nós tínhamos o presidente certo na hora certa. Olha como as coisas não se repetem nesse nosso país, é uma coisa incrível, né? E o que se observa depois disso, talvez esse seja o grande romance histórico, digamos, desse período, né? O grande romance de testemunho histórico, apesar de que tem também o Incidente em Antares do Érico Veríssimo. Mas o Incidente em Antares tem essa perspectiva histórica, ainda que o use lá da alegoria. Aqui a coisa é mais clara nesse sentido. E talvez esse seja não só o grande romance histórico desse período, que tenta entender a ditadura, mas ele também é um grande romance que representa essa utopia. Esse fim desse romance, quando o Nando sobe no cavalo e parte para a guerrilha do Araguaia, é quase que uma convocação. Ele está quase falando, olha, nós temos que fazer isso para conseguir alguma mudança. O que se observa depois disso é um deslizamento dessa utopia para uma total desesperança, para uma total distopia ou quase disforia mesmo dentro do nosso campo artístico, dentro do nosso campo literário. Por quê? Porque depois aqui do Quarupi viria lá o AI-5, viria um futuro marcado pela revolta armada, mas que depois lá, sobretudo do AI-5, depois da tortura, depois da censura e depois de todas essas questões que foram aprofundando a ditadura na nossa sociedade,
Tudo isso acaba apontando para um futuro, essas obras literárias elas apontam para o futuro, mas esse futuro é um futuro extremamente vazio, é um futuro em que não existe mais uma solução na guerrilha, em que não existe mais uma solução na conversa, na educação, ou em seja lá o que for. O futuro, a partir desse momento aqui, era um futuro extremamente caótico, era um futuro extremamente sombrio, era um futuro extremamente apocalíptico. E é justamente isso que a gente vai ver quando a gente for falar lá do Bar Dom Juan, também do Antônio Calado. Então veja que eu costumo falar que o Bar Dom Juan ele é quase que uma continuação aqui do Quarupi, porque hoje em dia, como a gente sabe, provavelmente o Padre Nando morreu lá no Araguaia e provavelmente se ele não tivesse morrido no Araguaia e tivesse voltado, a vida dele seria uma vida muito parecida com aquela dos personagens do Bar Dom Juan, mas isso é assunto para um outro vídeo, certo? Então o que eu tentei mostrar aqui, além de alguns aspectos do enredo desse livro, foi mostrar como que aqui ainda havia uma esperança, ainda havia algo no futuro que a gente podia fazer para poder melhorar as coisas. Daqui para diante, a situação só foi ficando cada vez pior e é isso que a gente vai tentar ver por meio lá das obras literárias que eu escolhi para poder comentar aqui com vocês ao longo deste mês. Certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por quem não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E não deixe de ler este romance, porque é um dos melhores romances da nossa literatura. Certo? É isso. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.